Olá, sejam bem-vindos todos vocês. Vamos iniciar agora o nosso curso SOS Seletividade. Esse é um curso direcionado para todos os profissionais da área da saúde e da educação que trabalham com seletividade alimentar. O que é que nós vamos aprender aqui? Aqui a gente vai aprender a montar o nosso consultório super funcional, diagnosticar corretamente o nosso paciente, entender todas as técnicas que funcionam de verdade na terapia alimentar, escolher a conduta adequada para a nossa criança e entender sobre como orientar as famílias para ajudarem o seu filho em casa. Ou seja, não somente como fazer o trabalho no consultório, mas como explicar à família, como elaborar a extensão desse trabalho para a família levar para casa. Nós precisamos sempre dessa colaboração, dessa extensão do nosso trabalho. Então, é muito importante que, além de saber o que fazer com o nosso paciente, nós saibamos também dar a orientação correta e assertiva para as famílias desses pacientes. E aí a gente vai aprender a trabalhar com os recursos e estratégias que foram desenvolvidos por mim com 8 anos que eu tenho já de estrada na terapia alimentar, na seletividade alimentar, como especialista em transtorno do espectro autista. É isso que eu espero trazer aqui para vocês e eu quero que todo mundo saia daqui satisfeito, feliz e com a certeza e a segurança que precisa para um bom atendimento. Então vamos lá. Introdução aos conceitos básicos da seletividade alimentar. A nossa ideia aqui, com essa introdução, é abranger os fundamentos da seletividade alimentar. Nós precisamos sempre lembrar que para que a gente consiga fazer qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos ter duas coisas importantes: clareza e compreensão, certo? A gente primeiro decide o que a gente quer fazer, escolhe um caminho e a partir dali a gente vai adquirir compreensão sobre esse processo. Então, tudo o que nós formos fazer na nossa profissão, na nossa escolha profissional, nós precisamos ter essa certeza, ter realmente essa clareza do que nós vamos fazer e entender o melhor, da melhor forma que a gente puder sobre o que nós vamos falar. Certo? É muito importante que nós compreendamos a seletividade alimentar, que a gente consiga diferenciar as características desse trabalho para uma criança com TEA, uma criança neurotípica, e entender os comportamentos e todas as nuances dessas crianças durante o processo da alimentação. Deixa eu me apresentar antes para vocês. Meu nome é Natália Lobo, eu sou graduada em nutrição pela Universidade de Fortaleza, sou especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia pela mesma universidade, sou especialista em nutrição pediátrica, especialista também em transtorno do espectro autista. Eu quero até aproveitar e fazer aqui uma ressalva. É muito importante que, se vocês estão trabalhando nessa área, que vocês tenham realmente o cuidado de se especializar, de se qualificar cada vez mais. Nós precisamos entender que o transtorno do espectro autista hoje ele já tem assim muitas áreas de estudo, né? E a gente precisa realmente entender, inclusive conhecer um pouco das outras áreas, não só da nossa área de atuação, mas como essas áreas se conectam o tempo todo. Esse trabalho é feito em conjunto, é um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, muitas vezes transdisciplinar. A gente precisa também entender um pouquinho a área do outro. Aonde é que as áreas se cruzam, se conectam, como o meu trabalho pode impactar no trabalho do outro, como eu posso tirar proveito do trabalho do meu colega com o meu paciente, de que forma ele pode me ajudar também a avançar no meu trabalho. Então, se qualifiquem. O fato de vocês buscarem esse curso aqui, sabendo já do meu conhecimento, da minha experiência na área da seletividade alimentar e da terapia alimentar, é muito importante, porque eu vou falar bastante aqui para vocês sobre também direcionamentos
que eu recomendo que vocês tenham durante a carreira de vocês, certo? Que foram escolhas que eu fiz que me ajudaram bastante. Também vou falar para vocês sobre o que não funciona, porque eu acho que isso é muito importante e normalmente ninguém faz isso. As pessoas dizem para a gente o que a gente precisa fazer, mas não falam sobre o que a gente não deve fazer. Né? E aí a gente saber o que deve e o que não deve é muito importante para fazer boas escolhas e não perder tempo, que é o principal, né? Sou formada no método Food Chaining. Nesse instituto que eu estou apresentando aqui para vocês o nome, e aí vocês podem inclusive procurar informações sobre esse curso. É um curso que eu considero muito importante para quem trabalha com seletividade alimentar, para quem trabalha com terapia alimentar. Tenho formação em seletividade alimentar, em modulação intestinal, e aí se você que está me escutando aqui no curso é médico, é nutricionista, eu recomendo também que busque essa formação em modulação intestinal, porque os nossos pacientes normalmente trazem como comorbidade os transtornos, as desordens gastrointestinais. Então, a gente precisa, em paralelo ao trabalho que vai fazendo de apresentação dos novos alimentos, tratar também essa criança, o intestino dessa criança, para que a gente tenha um organismo que funciona, que absorve, que digere e que tem uma boa resolução do nosso trabalho como um todo. Tenho capacitação em terapia nutricional do transtorno do espectro autista e vários outros cursos nessa área que eu venho aí ao longo desses 8 anos procurando, buscando o tempo todo me qualificar, me atualizar, buscando conhecimentos novos. Agora, o que eu considero muito importante, gente, que para mim hoje é o principal nessa minha bagagem, é a experiência. Eu costumo dizer que eu sempre conto essa história, né? Quando eu comecei a trabalhar com seletividade alimentar, eu tinha muita teoria. Eu já tinha estudado muito, eu dediquei a minha faculdade já toda ao estudo da seletividade alimentar, da criança com autismo. Eu direcionei realmente o meu foco e o meu objetivo para essa área, porque eu já sabia que era uma paixão e que era uma área que eu queria atuar, né? Então, eu sabia que se eu saísse da graduação já bem qualificada, eu já ia me diferenciar dos demais profissionais. Essa é a minha segunda graduação, eu sou formada também em jornalismo, né? Eu sou escritora, sou comunicadora. Então, quando eu entrei na nutrição, eu já entrei com esse olhar, né? O olhar para o autismo e a seletividade alimentar. E o que aconteceu é que ao longo da minha carreira acadêmica, eu fui adquirindo muito conhecimento, participando de cursos, assistia palestras, viajava para congresso e fui realmente me capacitando, buscando conhecimento, me municiando com bastante material. E aí o que que aconteceu? Eu não tinha experiência técnica, eu não tinha experiência ali no trato com a criança, eu não tinha ainda aquele feeling de como isso acontecer no consultório. Então, quando eu comecei a trabalhar, embora eu estivesse me sentindo muito segura no que diz respeito ao conhecimento técnico, eu me sentia insegura no relacionamento com os pacientes, porque eu não sabia como isso ia acontecer, né? Eu conhecia o autismo, a criança autista, as características dessa criança autista, eu sabia o que esperar. Mas na prática, gente, vocês sabem, se vocês já estão no mercado de trabalho, que isso é bem diferente, né? Quando você se depara ali com a realidade, que você está cara a cara com a criança, com a família, que você está no setting terapêutico, que você precisa realmente, em alguns momentos, buscar saídas, porque o que você planejou não vai funcionar, né? E aí eu ficava muito angustiada naquele início da minha carreira, porque eu me sentia insegura nesse aspecto. E aí eu comentava muito isso com os outros profissionais da clínica, né? Que eu queria muito começar a atender, queria ter volume de atendimento para que eu fosse adquirindo realmente essa segurança na prática, né? E é muito interessante, gente, porque ali no primeiro, segundo, terceiro, no décimo, no, sei lá, no paciente número 50, você ainda está aprendendo, porque, vejam, é muito interessante isso.
todo paciente, dada a sua individualidade biológica, a sua individualidade mesmo como um todo, ele traz também uma bagagem, uma demanda diferente. E às vezes o autismo não vem sozinho, a seletividade alimentar não vem sozinha, vem com outras questões associadas. E aí, às vezes, você está ali no meio do atendimento, na entrevista com uma família, e você se depara ali com uma questão nova, né, com uma demanda que você ainda não tinha conhecimento, e você precisa realmente se posicionar como um bom profissional, que tem ali o conhecimento técnico, o domínio do tema, mas que naquele momento você ainda tem alguma coisa a mais para aprender. Né? Então, é muito interessante porque só a prática clínica trazem para a gente essa segurança 100%, né? Claro, a gente fala em 100% no que diz respeito a perder o medo de atender o paciente, qualquer paciente, em qualquer condição, né? Esse medo realmente a gente consegue vencer. Mas, mesmo com muitos anos de prática clínica, com muitos anos de atendimento, eu ainda me deparo com situações novas, por incrível que pareça. Então, é muito importante que a gente também tenha essa humildade de reconhecer que a gente sempre precisa estudar, a gente sempre precisa aprender mais e mais, certo? Vamos dar continuidade aqui. Primeiro passo: como receber essa criança? Em geral, a família vai te procurar pela seletividade alimentar. Isso é o que mais angustia as famílias. A criança que não come e a criança que não fala são duas situações que angustiam muito as famílias. Então, são situações de alerta que levam à procura profissional. Muitas vezes a família não tem ainda, por exemplo, no caso de uma criança autista, não tem ainda nem o diagnóstico fechado dessa criança, ou não foi investigada para transtorno do espectro autista. Mas, como apresenta, já começou a apresentar dificuldades alimentares, já começou a rejeitar alimentos que antes aceitava, teve uma quebra ali num processo de desenvolvimento do comportamento alimentar, a família se desespera e já procura a gente com essa queixa: meu filho não come. Essa é uma frase que a gente escuta com muita frequência no nosso consultório. Então, o que foi que eu aprendi a fazer e que me ajudou muito a me preparar para todos os atendimentos? O questionário pré-consulta. Gente, olha, essa é uma ferramenta ainda hoje, depois de 8 anos de estrada, ainda é uma ferramenta que eu considero muito importante, que me ajuda bastante no atendimento. Por quê? Quando o paciente agenda a consulta, eu já faço o envio desse questionário pré-consulta, que é um formulário do Google que eu elaborei, e a partir dali a família já começa a trazer informações sobre o paciente que vão me ajudar e me dar mais segurança na hora de receber aquele paciente. Por quê? Porque previamente eu tenho conhecimento do caso. É diferente de chegar ali o paciente naquele momento com uma família que está muito desesperada. A gente tem um tempo limitado, né? Porque seja em atendimento particular, seja no atendimento por plano de saúde, como tem algumas pessoas aqui que estão me assistindo, que estão nessa rotina de atender plano de saúde. A gente tem um tempo de atendimento que foi programado, e ali naquele tempo a gente tem que dar conta de atender toda aquela demanda da família, de responder todas as dúvidas, de acolher esse sentimento da família que vem muitas vezes ali ainda com medo, ainda com um diagnóstico recente, enfim, são diversas situações. Então, o questionário pré-consulta, ele me trouxe essa antecipação. No momento que eu envio o questionário e a família responde, eu já tenho no momento do atendimento algumas informações que vão me ajudar a começar a construir uma história sobre o paciente. Ah, Nath, mas você vai perder tempo lendo esse questionário antes do atendimento. Gente, olha, vejam bem, 5 minutos enquanto eu estou tomando um café entre um atendimento e outro, eu abro ali o questionário e eu já tenho uma ideia do que eu vou encontrar no próximo atendimento. E vejam só, quando se trata de um caso de rotina,
isso não faz tanta diferença. Mas já aconteceram situações comigo, por exemplo, de eu me deparar no questionário pré-consulta com uma criança que não tinha só autismo e seletividade alimentar, mas tinha também uma síndrome associada. E era uma síndrome que eu não conhecia, porque nós não temos obrigação de conhecer tudo, né? O grande segredo, a grande magia de tudo está exatamente aí, na gente aprender todos os dias. E eu precisei, naquele momento que eu bati o olho ali naquela condição, que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar, eu já precisei fazer uma pesquisa prévia, já precisei correr ali atrás de informações para que eu não recebesse o paciente para aprender sobre a síndrome com a mãe, né? Então, naquele momento ali do atendimento, você tem muitas outras demandas que te impedem de fazer uma pesquisa sobre aquela condição da criança. Então, o questionário pré-consulta, até nesse aspecto, ele nos ajuda muito. Uma anamnese bem detalhada. O paciente chegou, eu acolhi e eu começo a fazer ali o levantamento da história daquela criança. Uma anamnese, gente, existem modelos de anamneses prontas, mas existe aquela anamnese que você vai construindo conforme a sua demanda. Isso foi o que eu fiz na minha prática clínica. Quando eu comecei a atender nessa área, não existiam questionários, anamneses que fossem específicas para esse público. Então, eu desenvolvi o meu próprio material e não me arrependo, porque eu fui personalizando esse material conforme os atendimentos, conforme o meu aprendizado, conforme as minhas necessidades, conforme as necessidades dos meus pacientes. Então, isso vai ficando cada vez mais real, né? Sai muito daquele, e se... Não, ali eu me deparo com situações reais que acontecem corriqueiramente, certo? Nesse momento do primeiro atendimento, a gente também vai fazer uma explanação aos pais sobre todas as particularidades envolvidas no que se refere ao TEA, quando é o caso da criança com autismo, da alimentação. E a gente tem que pensar no seguinte: sempre que a gente vai tratar um caso de seletividade alimentar, a gente precisa partir de uma premissa básica. De onde ela vem? Por que essa criança não come? Aonde isso começou? Como começou? Porque a gente tem que pensar que o primeiro passo, é a primeira forma, a primeira ferramenta que a gente tem para começar a entender o problema, né? Eu preciso realmente entender o que aconteceu, o que está acontecendo com aquela criança, para que eu possa escolher também um tratamento compatível com a necessidade real dela, certo? A seletividade, ela não nasce por si só, ela não aparece do nada. Ela tem razões, ela tem causas. E às vezes a família tem uma resistência em aceitar e entender isso. E a gente precisa realmente, nesse momento, fortalecer a nossa postura, mostrar que nós somos detentores do conhecimento e que naquele momento eu estou realmente começando uma investigação. Eu preciso conhecer bem o meu paciente e o porquê daquilo estar acontecendo com ele. Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, eu faço a solicitação de exames bioquímicos, certo? Quando não é possível ao profissional fazer essa solicitação de exames, ele pode, numa parceria com o médico da criança, toda criança tem um pediatra ou um neuropediatra, solicitar os exames bioquímicos ou já encaminhar a mãe para aquele profissional para que possa ser feita essa investigação. Porque a gente precisa, de cara, eliminar as causas de base. Né? Então, se existe uma causa de base orgânica, se existe uma questão fisiológica, se existe uma questão ali de doença, de uma questão associada com o intestino, com o trato gastrointestinal, eu preciso tratar. Senão, eu vou enxugar gelo durante todo o tempo que eu estiver tratando a criança. Eu não tratei causa de base, eu não vou conseguir resultados efetivos no acompanhamento daquela criança, certo? Então vamos lá. Definição de seletividade alimentar.
A seletividade alimentar é definida como a recusa persistente de determinados alimentos, resultando em uma dieta limitada em variedade e quantidade. E aí, gente, eu digo para vocês, isso também é um espectro, porque eu tenho desde a criança que só aceita mingau, até a criança que não aceita nenhum tipo de proteína, mas aceita todos os outros alimentos. Eu tenho ali no meio criança que não aceita fruta, eu tenho criança que não aceita verde, eu tenho criança que só come alimento branco. Então nós temos uma variedade imensa, são centenas de possibilidades que nós temos ali da seletividade alimentar, né? E ela se difere da alimentação exigente temporária exatamente nisso, porque essa alimentação exigente, ela acontece em crianças pequenininhas, é relativamente comum, mas a seletividade é mais severa e se prolonga, então melhorando ao longo do tempo, certo? E aí nós temos um problema maior, que é o impacto na saúde da criança, um prejuízo na saúde e no desenvolvimento dessa criança. A gente precisa lembrar, e é uma responsabilidade muito grande, minha como nutricionista, entender que o meu paciente, quando ele chega na infância ou na adolescência, ele está em fase de crescimento e desenvolvimento. Ele tem uma necessidade de um aporte de nutrientes que é muito mais importante quando comparado a um adulto, porque a gente pode ter um atraso ou um prejuízo nesse desenvolvimento quando a gente não tem ali o aporte adequado de nutrientes. A gente corre para a suplementação? Não necessariamente. A suplementação ela vem ali dar um suporte, né? A gente precisa, como eu digo, entender o que está acontecendo com a criança, identificar quais são os pontos ali que estão desfavoráveis à saúde, ao desenvolvimento, aonde é que existe uma carência e tratar, né? E dar realmente o tratamento adequado para que essa criança tenha condições de se desenvolver adequadamente. As causas da seletividade alimentar. Gente, isso inclusive assim é bem complexo para as famílias entenderem, porque eles só querem acreditar, muitas vezes, que isso vem do comportamento, que isso é uma questão sensorial, porque é o que escutam falar muito em rede social, nos profissionais que fazem esse trabalho e tudo. Então, a gente precisa, já a partir daí, trazer esse esclarecimento às famílias. Porque a seletividade alimentar, ela tem inúmeras possíveis causas. Vamos começar pelas causas orgânicas, né? São condições de saúde, condições fisiológicas, doenças que podem impactar sobre a forma como a criança come, como deglute, como digere, como processa esses alimentos. E aí, como exemplo, nós temos desordens gastrointestinais, sensibilidades alimentares, esofagite, hepatopatias, deficiência na produção de enzimas, aí vem problemas de má absorção, a gente tem condições respiratórias, septo, desvio de septo, a gente tem tantas possibilidades, e eu digo para vocês, quando a gente vê isso aqui na literatura, a gente pensa, meu Deus, mas será que aparece tudo isso mesmo? Gente, aparece. Quando você, na sua prática clínica, tem uma amostra maior de pacientes, você começa a realmente constatar que existem sim todas essas possibilidades como causas de seletividade alimentar. Durante as nossas aulas, eu vou trazendo para vocês referências de pacientes meus e crianças que eu atendi, que para dar exemplos de situações assim, e vocês poderem compreender na prática como é que isso acontece. Eu tenho um paciente que comecei a atender bem pequenininho, e a queixa da mãe era que ele só conseguia tomar o mingau, o leitinho na mamadeira e não aceitava nenhum outro alimento. E aí foi uma criança que nós fizemos várias investigações, fizemos exames bioquímicos, tinha ali uma deficiência ou outra, mas que não justificava a seriedade, a gravidade daquele problema. E aí eu comecei a pedir ajuda para outros profissionais de saúde, comecei a pedir a investigação com os médicos, e aí a gente foi pensando em várias especialidades médicas que pudessem nos dar esse suporte. E eu sei que na consulta com o otorrino, porque era uma criança alérgica, então eu sinalizei para a mãe
que ela fosse a uma consulta para o otorrino com esse olhar. Porque, entendam, quando a criança vai no especialista, o especialista pode considerar aquela situação pontual e não olhar o paciente como um todo, até porque ele fica realmente muito focado na especialidade dele, no motivo que levou a família a buscar aquele profissional. E aí eu pedi que a mãe levasse no otorrino, mas eu mandei um relatório meu. E no meu relatório eu elencava essa possibilidade da alergia que a criança tinha, né? Que era muito frequente, era muito incômoda, era uma criança que tinha uma congestão nasal muito forte, que respirava pela boca quando estava dormindo, porque o narizinho tampava mesmo. E aí eu pedi ajuda a esse profissional para que ele investigasse com esse olhar para a seletividade alimentar. E pasmem, a criança, no final de tudo, para resumir para vocês, precisou fazer uma cirurgia de correção do septo nasal e fez um outro procedimento também numa narina que tinha uma outra condição que atrapalhava a respiração da criança. E aí o médico, na época, falou que realmente era uma condição muito séria, né? E aquilo fazia com que a criança tivesse muita dificuldade de respirar em vários momentos do dia. Depois que essa criança foi submetida à cirurgia, gente, isso não foi um milagre, isso foi uma consequência. A criança, naturalmente, sem esforço nosso, começou a procurar os alimentos sólidos. Porque depois nós chegamos numa conversa, uma reunião que nós fizemos entre o médico, eu e a família, nós chegamos à conclusão de que realmente aquela condição respiratória era tão grave que dificultava a mastigação e a respiração ao mesmo tempo. E você, quando conversa com uma pessoa adulta que tem uma condição respiratória mais grave, ela refere isso sim, que ela tem mais dificuldade para comer ou come mais devagar porque precisa parar para respirar. Então, vejam, é uma situação que a gente normalmente não associa à seletividade alimentar, mas existe. Tudo que vocês imaginarem que já foi citado na literatura como causa, eu já encontrei. Por quê? Porque são muitos anos na prática clínica e uma amostra de pacientes muito grandes. Só no aplicativo, no Dietbox, que é o aplicativo que eu uso hoje para atender pacientes, eu tenho mais de 1.500 pacientes registrados lá. Então, vocês imaginem o tamanho da minha amostra, né? Considerando que desse total aí, a grande maioria são crianças e adolescentes que eu atendi nessa condição. E aí, além da segurança que você vai ganhando com os atendimentos, isso vai te trazendo também muito conhecimento e a confirmação do que você vê na teoria, certo? Causas sensoriais são muito comuns em crianças com TEA. Por quê? Porque os transtornos de desmodulação sensorial também são muito comuns em crianças com TEA. E uma coisa está altamente conectada à outra. Essas alterações de processamento sensorial podem resultar na dificuldade de aceitação de texturas. E aí é muito fácil de identificar quando nós fazemos essa avaliação junto com a terapeuta ocupacional, porque o profissional que tem esse olhar já consegue, com os recursos e material que eles têm, fazer uma avaliação muito rápida do que a criança não tolera, de que tipo de textura a criança tem dificuldade, e você consegue automaticamente conectar isso com o alimento. Porque a alimentação é um processo também muito sensorial, né? Comportamentos são causas que identificamos frequentemente em crianças seletivas, porque o comportamento muitas vezes já deriva de uma outra causa primária. Por exemplo, a criança comeu, sente um mal-estar por conta do refluxo e começa a rejeitar aquele alimento. A rejeição veio como um comportamento que ela desenvolveu em função do mal-estar que ela sentiu quando ingeriu o alimento. Então, o comportamento muitas vezes já é consequência, já é uma causa secundária, mas muitas vezes é causa primária também. Nas crianças com TEA, nós temos a rigidez cognitiva, a inflexibilidade, que são causas que fazem com que a criança simplesmente não aceite, não queira o alimento diferente daquilo que ele previu, daquilo que ele escolheu. E as causas nutricionais?
Crianças seletivas têm naturalmente deficiências de algumas vitaminas e minerais. A falta dessas vitaminas e minerais pode provocar seletividade. Então, nós temos um ciclo que se repete o tempo todo. A criança tem a carência aumenta a seletividade. A criança tem seletividade, aí tem a carência. E aí uma coisa vai puxando a outra e reforçando a outra. Nesses casos, a suplementação ajuda bastante a melhorar, né, essa demanda. Importância de entender a seletividade alimentar, só para reforçar isso aqui para vocês. Compreender a seletividade alimentar é fundamental, pois ela pode afetar não só a saúde física da criança, mas também seu desenvolvimento social e emocional. Crianças seletivas podem apresentar deficiências nutricionais, dificuldade de crescimento e problemas de relacionamento nas refeições em família. Eu trouxe aqui para exemplificar as deficiências nutricionais mais comuns que eu encontro, que a gente encontra não só na literatura, mas que eu encontro também na minha prática clínica. Deficiência de ferro. Aí, anemia, aquela criança que sente fadiga, que não brinca, que é cansada, que é molinha, que fica muito paradinha, fraqueza muscular, dificuldade de aprendizado e problemas no desenvolvimento. Aí a gente pensa, alimentos ricos em ferro. Carnes vermelhas, existem muitas crianças com restrição de carne vermelha que não aceitam o consumo de carne. Frango, peixe, feijão, lentilha, grão de bico, que são alimentos que são ricos em ferro, que são fontes de ferro, e que são alimentos que aparecem muito comumente nas rejeições dos nossos pacientes. Deficiência de cálcio. É a criança que vai ter aí um raquitismo quando isso se agrava, né? Osteoporose, cáries dentárias, enfim. Quais são os alimentos ricos em cálcio? Leite, derivados, iogurte, queijo, tofu. Aí você vê também que são alimentos que muitas vezes aparecem na rejeição das crianças. Iogurte, por exemplo, é um alimento que é muito comum na seletividade alimentar. Algumas referem que por conta da textura, outras referem que por conta da cor, enfim. Existem muitas crianças com dificuldade nesses alimentos, então que por essa razão já apresentam a deficiência em cálcio. Vitamina D, que é uma vitamina também, todos nós sabemos, já ouvimos falar, quem não é da área já ouviu falar, que é super importante para o desenvolvimento também. É uma deficiência que provoca raquitismo, osteomalácia, fraqueza muscular, um maior risco de fraturas. Quais são as fontes alimentares de vitamina D? Peixe, gema de ovo, cogumelos. Alimentos que também são comuns na seletividade alimentar. Quando a gente vai fazendo essa correlação, a gente vai conseguindo entender o porquê, né? Vitamina a deficiência dela provoca ressecamento nos olhos, cegueira noturna, problemas de crescimento. Alimentos ricos em vitamina A, fígado, cenoura, batata doce, abóbora. Vamos vendo a mesma coisa se repetir. Vitaminas do complexo B, todos sabemos também como são importantes. É uma deficiência bastante comum no TEA. A gente encontra as vitaminas do complexo B nas carnes, frango, peixe, ovos, e a deficiência dela provoca fadiga, fraqueza, problemas neurológicos, né? São vitaminas que são muito importantes também para essa parte. E a gente vê também que os alimentos entram aí no rol dos mais rejeitados. O zinco, que a deficiência dele provoca crescimento lento, problemas de cicatrização, questões que afetam perda de olfato e paladar. E aí vocês veem, a criança tem deficiência do zinco, já tem problemas de aceitação dos alimentos, porque começa a perceber o sabor e o odor dos alimentos diferentes. Então, aí entra naquele ciclo que eu mencionei para vocês agora há pouco. A deficiência do zinco aumenta a seletividade aumenta essa deficiência. Alimentos que têm zinco, também citei aqui como exemplo, e aí vocês conseguem fazer essa relação muito forte entre a falta e os alimentos que mais aparecem na seletividade alimentar. É importante sempre, gente, diferenciar as crianças neurotípicas e as crianças com TEA, certo? No que diz respeito à seletividade alimentar.
Por quê? Porque em crianças neurotípicas, a seletividade alimentar pode ser uma fase mais temporária, uma fase mais breve, certo? No autismo, não, porque está muito atrelada às características do próprio transtorno. Então, ou é agravada pelas características do próprio transtorno. Então, a gente precisa também entender essa diferença nos dois casos, certo? Comportamentos seletivos. Alguns exemplos aqui para vocês. Crianças neurotípicas podem recusar vegetais ou novos alimentos, mas geralmente superam essas fases. Crianças com TEA podem apresentar fortes aversões a texturas, cores específicas de alimentos, e aí isso torna a introdução de novos alimentos um desafio maior. Em ambos os casos, a criança pode apresentar uma rigidez comportamental ou desenvolver um comportamento negativo em razão de um trauma ou de uma experiência ruim. Por exemplo, engasgo, rejeição, refluxo, incômodo, rejeição. O comportamento derivou de uma causa primária, como eu também expliquei para vocês um pouco mais atrás aqui na nossa aula. E aqui é só um resumo, né? Concluindo que a seletividade alimentar é uma condição importante, todos nós sabemos, por isso estamos aqui, né, aprendendo, e que requer a nossa atenção e intervenção. Compreender suas características em diferentes grupos de crianças nos ajuda a aplicar as estratégias adequadas e a escolher melhor a nossa conduta. A partir da próxima aula, vamos começar a aprender o que podemos fazer em casa de forma eficiente e assertiva para ajudar a nossa criança a comer, em casa ou no consultório, certo? Então, a gente encerra aqui essa primeira aula, vamos à próxima aula. Até já já.